aproveito, já que a gente está falando a respeito dessa data que foi marcada pelo TSE para a semana que vem, dia 4 de novembro, e que pode deixar o Cláudio Castro inelegível, enfim, e já começa a pipocar na imprensa, né? É assim, interessante, de que o entorno do Cláudio Castro está avaliando como uma operação casada, porque foi logo depois da operação, enfim, eu queria ouvir a sua avaliação sobre essa questão. Bom, primeiro que essa denúncia é sobre a eleição que aconteceu em 22, né? Evidentemente não tem relação com o que aconteceu agora. Talvez eu sou da mesma tese do Chico, é o contrário, né? É muito suspeito uma operação com esse perfil nas vésperas de um julgamento sobre a inelegibilidade do governador. Na verdade, é o contrário. O que vem antes é a denúncia, não a operação policial. A operação policial é que coincidiu com o julgamento. Então, não tem cabimento esse raciocínio invertendo o papel de cada coisa. O governador está sendo... A denúncia diz respeito à contratação ilegal e irregular de 25 mil pessoas. São dezenas, não, Rodrigo. São 25 mil pessoas contratadas com dinheiro público que recebiam da boca do caixa para trabalhar para a campanha dele, com dinheiro público. 25 mil pessoas, gente, só para deixar claro, é muito mais que o efetivo de professores, mais que o efetivo de policiais civis, é mais do que o número de diversos setores estratégicos dos servidores públicos para fazer campanha para o governador, e é quando ele vira a campanha eleitoral. Né? Só parou de pagar, foi quase um ano pagando de forma irregular, diante das denúncias. Né? E ninguém contesta que eles receberam. Só para que vocês tenham uma ideia da gravidade do que acontece no Rio de Janeiro, nesse sentido, a defesa utilizou o termo de que ele ganhou no primeiro turno, portanto, este valor pago indevidamente, que eles admitem que as provas são contundentes, não fez com que ele vencesse a eleição. Não é que ele não tenha acontecido, ou seja, inocente. A ideia, e passa um recado, né, que se você for roubar na eleição, tem que roubar muito. Né? Porque se roubar muito e ganhar no primeiro turno, você se isenta de responsabilidade. Essa foi a mensagem dada no julgamento que aconteceu no Rio de Janeiro, e há um recurso, né, tanto da minha parte quanto do Ministério Público, e que será julgado na terça-feira. Agora, essa mega operação, essa chacina eleitoral que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que é uma vergonha para a história do Rio de Janeiro, uma vergonha para a história do Brasil, é uma das piores coisas que podia ter acontecido no Rio de Janeiro, pela vida das pessoas, pelo significado, pela imagem do Brasil, do Rio e do mundo. Né? É muito trágico, muito grave você banalizar isso, e você, no século XXI, ainda está fazendo um debate. Eu acho muito lamentável a mudança de postura de alguns editoriais de jornais, ainda está fazendo um debate em pleno século XXI de que se quem morreu é bandido, pode morrer e deve morrer independente de execução sumária ou não. A gente rasga a Constituição de 88, a gente rasga qualquer resquício de dignidade na hora de falar sobre isso, porque é muito grave, em pleno século XXI, parte da imprensa ou da sociedade ainda tratar com tamanho desrespeito à própria Constituição, ao mínimo, ao básico de qualquer civilidade. Eu não estou aqui dizendo se eram bandidos, se não eram bandidos. A questão é, a história do Rio de Janeiro é uma história de matança. Isso resolveu o quê? Alguém do Rio de Janeiro hoje saiu de casa mais tranquilo? O Rio de Janeiro hoje estava melhor do que anteontem ou na semana passada? Não, não estava pior. Né? O tráfico diminuiu seu poder naquele lugar ou em qualquer outro? Não. Né? Então, me deu uma vantagem, uma única vantagem, sobre um tipo de mega operação como essa. Então, é muito grave o debate da segurança pública ainda produzir caixão de palanque para governador falido. Só pedir para o Marcelo Freixo fazer a avaliação dele. Aqui o Chico, a Gabi, o Juliano Medeiros estava mais cedo também, eu também mais cedo aqui. A gente estava tentando fazer a leitura para que lado está indo o debate na sociedade, né? Tem as redes sociais e tem a sociedade, né? Se você já tem uma avaliação sobre isso, Freixo, é claro que a gente tem que fazer a defesa, ou quem achar que tem, né? Eu acho que tem que fazer, independente do que a maioria disser. Mas do ponto de vista político, para que lado que isso está indo? A gente vê que o governo federal está cauteloso, soltou um vídeo muito bom. Por outro lado, o presidente adotou uma postura mais cautelosa na sua nota. Qual a sua avaliação sobre esse debate mais político na sociedade? Quem é que está ganhando esse debate na sua avaliação? Olha, essa chacina é política, né? É uma tentativa de sequestrar uma pauta. No momento onde o governo Lula está bem avaliado, no momento onde as pesquisas indicam a vitória do presidente Lula no primeiro turno contra qualquer adversário, no momento onde se reverte o quadro em relação ao governo Trump e
justificativa absurda e com um posicionamento do governador de imediato politizando, de imediato dizendo que só tem 4 vítimas, que é tudo bandido e que o governo federal, e já ataca o governo federal no seu pronunciamento no momento da operação, já há um ataque ao governo federal, já se marca no dia seguinte uma reunião com governadores da extrema-direita para pautar isso, ou seja, uma tentativa de imposição de uma pauta, né, mirada aí, talvez em El Salvador ou coisas do tipo, né, que se busca para se sequestrar um debate nacional no momento de fragilidade política da extrema-direita, de prisão do Bolsonaro, né, de renegociação do Brasil com os Estados Unidos. Então é muito evidente, é muito claro. É claramente uma motivação política, né, dentro dessa conjuntura, uma tentativa de impor uma pauta supostamente vinculada. Aí é um debate mais profundo, né, Chico, da cultura brasileira mesmo. Né? Nós somos um país colônia, nós somos um país império, nós somos um país que conviveu com a escravidão como principal modo de produção durante muito tempo. A gente teve muito mais tempo com justiçamento do que com justiça, a gente teve muito mais tempo com vingança do que com justiça, culturalmente, historicamente falando, no Brasil. A gente teve uma república que nunca se consolidou como uma república, uma república que manteve laços escravagistas durante muito tempo. Esse é histórico, né? Há uma razão histórica desse processo. Né? Então, você tem uma cultura do justiçamento no Brasil profundo. E essa extrema-direita se baseia sempre nisso, na ideia de matar, na ideia da força física, na ideia da violência como um projeto de poder. Não se discute eficiência, não se discute eficácia, se discute a ideia de que quem combate o crime é quem mata criminoso. Quem não mata criminoso, quem não é a favor de matar criminoso, é a favor do criminoso. É um raciocínio completamente irresponsável, raso, mas que a gente sabe que tem apelo popular pelas características históricas desse país. E isso é uma disputa pedagógica, dura, que a gente faz na sociedade. Eu ainda não tenho pesquisa, porque imagino que não tenha tido tempo de se fazer uma pesquisa mais séria, mas eu não duvidaria de que uma parte considerável da população apoia esse tipo de medida, porque foi assim historicamente, né? É assim historicamente, né? Agora, qual é o resultado concreto disso? Agora, o Estado existe para que uma barbárie, mesmo defendida pela população, não possa ser válida, né? O Estado existe para isso. A origem do Estado é para que o homem não seja o lobo do homem, né? Para que o homem não possa devorar o homem. O Estado existe para ser o monopólio da força. Quando o Estado é o elemento da barbárie, isso é muito grave, porque perde a razão de ser do próprio Estado. Né? Isso. Freixo, achei importantíssima essa colocação, mas eu queria voltar a um assunto que eu acho muito importante, que é sobre uma reportagem do SL que saiu hoje, trazendo a informação de que um dia antes dessa operação lá do Rio, o TJ determinou a liberação total das atividades da refinaria Arrefite, né, da refinaria de Manguinhos. E ela foi, inclusive, citada, a Refit, naquela operação Carbono Oculto, a que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, só para as pessoas se recordarem aqui. E essa decisão, ela estava atendendo justamente a um pedido com apoio do governo Cláudio Castro. Na noite de ontem, quarta-feira, o STJ acabou derrubando essa decisão e manteve, então, a interdição da Refit. Mas, de qualquer forma, eu te pergunto sobre as medidas que a investigação, claro, a respeito disso, que precisa vir, até eventualmente um inquérito, porque a gente teve até uma iniciativa do deputado federal do PT, o Lindbergh Farias, já pediu a abertura de inquérito no STF e o afastamento cautelar também do Cláudio Castro. Então, por causa da Refit. Exatamente. Nesse caso, foi um dos argumentos que foi utilizado ali pelo Lindbergh Farias para pedir o afastamento do Cláudio Castro. Se você acha que daria, enfim, qual que é a viabilidade disso acontecer? Eu acho que tem um julgamento marcado para terça-feira que precede, né? Um julgamento de crime eleitoral que fez com que a própria vitória eleitoral dele fosse caracterizada como abuso de poder e compra de voto. Então, acho que essa precede, né? Evidentemente, vem em primeiro lugar. Tem várias denúncias, viu, gente? Sobre o Cláudio Castro, paradas no STJ, denúncias seríssimas, investigações gravíssimas feitas pela Polícia Federal, inclusive da mochila do Chico, entre outras, porque aquilo envolve um crime envolvendo a Fundação Leão 13, né? Esse pessoal capaz de roubar, da Fundação Leão 13, se for roubar mendigo, né? Roubar morador de rua, né? Eles são capazes de fazer um negócio desse. Mas, enfim, é uma turma muito mais pesada. Agora, eu queria aproveitar, Gabriela, essa sua
citação dizer que uma das grandes operações contra o crime organizado no Brasil, feitas contra o PCC, que envolveu uma investigação, inclusive ali na Faria Lima, que foi o carbono oculto, né? Acho que é esse o nome. E é uma investigação muito poderosa, uma investigação muito importante. Ela tem os seus braços no Rio de Janeiro, a refinaria de Manguinhos, e é muito grave a decisão do TJ de liberar, né? A pedido do governo do Estado. Porque aí entra um debate que eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? O que significa combater o crime organizado? É subir numa favela e matar um monte de gente? Isso resolveu o que na história do Rio de Janeiro inteira? Porque se fez isso várias vezes, né? Eu trabalhei em Vigário Geral na década de 90 e a última foto que a gente tinha, que lembrava essa foto do Complexo Alemão, era a foto de Vigário Geral, né? Não sei se vocês lembram de Vigário Geral, 1995, a chacina de Vigário Geral. Era uma foto semelhante com 21 corpos, né? Então, assim, na história do Rio de Janeiro, né, o que se faz para combater crime? Sobe na favela, mata preto, mata pobre, e o crime continua organizado por uma razão simples. O crime organizado, ele está nas relações de poder e de dinheiro. Poder e dinheiro não estão colocados na favela. Poder e dinheiro não estão colocados ali. Poder e dinheiro está no mercado financeiro, está no mercado de circulação oficial de capital, né? Então, se o governo do Estado quiser de verdade, se quiser de verdade combater o crime organizado, né, quem quiser de verdade combater o crime organizado, tem que ir onde esse crime organizado é pensado, planejado e contra o seu lucro. Não é em nenhuma favela do Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo que nas favelas não tenha crime, que não tenha que ter operação, que não tenha que ter investigação, que não tenha que ter ação. Tem que ter. Agora, é muito estranho um governo que é favorável ao refit, que não vê nenhum problema na refinaria de Manguinhos, que não combate crime de combustível, que não combate lavagem de dinheiro, achar que resolveu o crime matando muita gente na favela, né? Aí você escolhe um lado. Assim, o governo do Estado podia chamar a Polícia Federal e falar assim, olha, vamos combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Vamos ver onde que o tráfico, onde que a milícia estão lavando dinheiro. Para onde está indo o lucro? Como é que estão comprando armas? Vamos chamar o governo federal e vamos fazer um planejamento de combate ao crime organizado. Vamos começar por tráfico de combustível e lavagem de dinheiro. Quantas vezes o governo do Rio de Janeiro fez isso? Nenhuma. E não vai fazer. Não vai fazer porque tem rabo preso. Não vai fazer porque se fizer, vai gente presa do próprio lugar, né? Então, aí vem dizer que o governo federal não está ajudando. Não está ajudando em quê? Porque eles pediram um blindado da Marinha emprestado. Tá pensando que blindado da Marinha é Uber? Que você liga, que você usa? Que história é essa de pegar um blindado da Marinha emprestado? A lei nem permite um negócio desse. Então o governo do Estado nunca chamou o governo federal para uma ação contundente contra o crime organizado. A ação contundente contra o crime organizado é inteligência. É ação no mercado financeiro, é ação na lavagem de dinheiro, é onde tem lucro e onde quem realmente controla o crime. Se fizer isso, enfraquece a ponta do crime. Enfraquece os lugares onde esse crime se estabelece para os lugares mais pobres. Agora, entrar e matar pobre é coisa de governo covarde que sabe que no fundo não está combatendo o crime organizado nenhum. Perfeito. Muito bom, Fércio. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho visto muito colegas que cobrem, repórteres que cobrem essas áreas do Rio, com a informação, Fércio, de que há uma certa disputa do Comando Vermelho com a milícia por áreas de tráfico, que não seria, por exemplo, outra organização criminosa a principal concorrente do Comando Vermelho no momento, e sim a milícia. Você conhece muito, desde a CPI que você comandou na Assembleia Legislativa, você conhece a atuação das milícias. Há essa disputa, de fato, entre Comando Vermelho e milícia em alguns segmentos de comunidades do Rio de Janeiro? Assim, Chico, e na verdade esse quadro mudou muito. Eu fui presidente da CPI das Milícias no ano de 2008. Já tem tempo, né? Sim. 2008. A CPI das Milícias levou à prisão 242 líderes de milícia. Uma CPI que não terminou em pizza. Pelo contrário, né? 242 líderes de milícia foram presos na CPI das Milícias. Entre eles deputados, vereadores, os chefes de verdade. A gente não foi no lugar vazio, no lugar pobre. A gente foi na cabeça das milícias. Só que você tem que acompanhar de domínio de território, retomada do território. Os governos sucessivos não fizeram no Rio de Janeiro, né? Então as milícias voltaram a ter força. Hoje, milícia e Comando Vermelho rivalizam o domínio de territórios. Agora é interessante que na época da CPI das milícias, a milícia tinha uma lógica e o tráfico tinha outra. Então, por exemplo, a milícia dizia que nas áreas de milícia não tinha tráfico e eles usavam muito o discurso da ordem, né? Eles se legitimavam pelo discurso. Tanto é que muita gente me acusava
de estar... Aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração em 2008, na época da CPI, dizendo que nem toda milícia era ruim. Jair Bolsonaro falou isso numa entrevista em 2008, gravada. Né? Muita gente defendia a legalização das milícias, a própria família Bolsonaro, que é muito estranho você pensar em legalizar uma máfia, o que isso quer dizer. Mas, enfim, e a milícia não tinha tráfico, e no tráfico não tinha as extorsões que a milícia tinha. Então a milícia se sustentava como? Domínio do gás, domínio da internet, domínio do transporte alternativo. Hoje, o tráfico faz domínio do transporte alternativo, domínio do gás. O tráfico absorveu a lógica econômica da milícia e a milícia passou a ter tráfico dentro dela. Então há uma fusão de ações econômicas, de práticas econômicas, porque, na verdade, isso configura e confirma aquilo que eu estava falando antes. O crime se organiza a partir do que dá dinheiro. Ponto. Né? É isso. Né? Então, se você não for na fonte do dinheiro, você não combate o crime, que é o que o governo do Rio nunca fez, não faz. Né? É o que ele poderia fazer junto com a Polícia Federal. Poderia fazer junto com a inteligência das Forças Armadas. Não com a Força Armada na rua, mas com a inteligência das Forças Armadas. Poderia evidentemente ter uma ação muito mais contundente em parceria com o governo para fazer uma ação planejada. Nunca quiseram isso. Faz uma espetacularização em cima de caixão para dizer que está combatendo o crime, matando gente nas favelas, que a gente sabe que não tem qualquer eficiência e não arranha sequer a estrutura do poder organizado. Agora sim, você tem Comando Vermelho, você tem milícia, a rivalidade entre as facções hoje é bem menor. Ela existe, claro que ela existe, mas ela é bem menor, até pelo volume do Comando Vermelho nos territórios do Rio de Janeiro, mas com a milícia sim. Então, é uma situação grave, porque a segurança pública do Rio de Janeiro passa necessariamente pela discussão de retomada de territórios, e esse governo do Rio de Janeiro não tem qualquer projeto capaz para retomar territórios, porque quem faz o que fez essa chacina não está pensando em retomar esse